Mandalas. 713. A palavra sânscrita mandala significa círculo no sentido habitual da palavra. No âmbito dos costumes religiosos e na psicologia, designa imagens circulares que são desenhadas, pintadas, configuradas plasticamente ou dançadas. Configurações plásticas deste tipo são encontradas, por exemplo, no budismo tibetano e, enquanto figuras circulares de dança, ocorrem nos mosteiros dos derviches. Como fenômeno psicológico aparecem espontaneamente em sonhos, em certos estados conflitivos e na esquizofrenia. Frequentemente contém uma quaternidade ou múltiplo de 4, sob a forma de cruz ou estrela, ou ainda de um quadrado, octógono, etc. Na alquimia, este motivo se encontra sob a forma da quadratura circuli. 714. No budismo tibetano, o significado de um instrumento de culto, yantra, é atribuído à figura, devendo a mesma favorecer a meditação e a concentração. Algo semelhante aparece na alquimia, onde representa a síntese dos 4 elementos, cuja tendência é afastar-se uns dos outros. Sua ocorrência espontânea em indivíduos de hoje permite à investigação psicológica um estudo mais aprofundado de seu sentido funcional. Em geral, o mandala aparece em estados de dissociação psíquica ou de desorientação. Assim, por exemplo, em crianças entre 8 e 11 anos, cujos pais estão em vias de separação, ou em adultos que, confrontados com a problemática dos opostos da natureza humana, se desorientam e se submetem ao tratamento de sua neurose, podem aparecer também em esquizofrênicos, cuja visão de mundo se tornou caótica devido à irrupção de conteúdos incompreensíveis do inconsciente. Em tais casos, vemos nitidamente como a ordem rigorosa de tal imagem asterisco circular compensa a desordem e perturbação do estado psíquico, e isso através de um ponto central em relação ao qual tudo é ordenado, ou então é construída uma ordenação concêntrica da multiplicidade desordenada dos elementos contraditórios e irreconciliáveis. Trata-se evidentemente de uma tentativa de autocura da natureza, que não surge de uma reflexão consciente, mas de um impulso instintivo. Para tanto é utilizado, conforme mostra o estudo comparativo, um esquema fundamental, um arquétipo, que por assim dizer ocorre em toda parte e não deve sua existência só à tradição, da mesma forma que os instintos não dependem de uma transmissão deste tipo. Eles já são dados a cada indivíduo recém-nascido e pertencem ao acervo inalienável das qualidades que caracterizam uma espécie. O que a psicologia designa por arquétipo é um certo aspecto formal frequente do instinto e, como este, dado a priori. Consequentemente, encontramos nos mandalas uma conformidade fundamental, apesar de todas as diferenças externas, independentemente de sua origem temporal e espacial. 715. A quadratura do círculo é um dos numerosos temas arquetípicos que estão à base da configuração de nossos sonhos e fantasias. Distingue-se, porém, de todos os outros pelo fato de ser um dos mais importantes, do ponto de vista funcional. Podemos designá-lo como o arquétipo da totalidade. Devido a esse significado, a quaternidade é uma unidade, o esquema das imagens divinas. Como mostram as visões de Ezequiel, Daniel e Enoch 1, e também a ideia de Horus com seus 4 filhos. Estes últimos sugerem uma diferenciação interessante, na medida em que existem representações que mostram 3 filhos com cabeças stereomórficas e só um com cabeça humana. A isso correspondem as visões do Antigo Testamento,
bem como os emblemas dos serafins, transferidos aos evangelistas, e leste not list, a própria natureza dos evangelhos, 3 sinóticos e um gnóstico. Finalizando, observo que desde a pergunta do Timeu de Platão, 1, 2, 3, mas onde está o quarto, meu querido Timeu? 2 Motivo dos 4. Como 3 e 1 até os cabiros do Fausto, segunda parte, sempre constituiu a preocupação reiterada da alquimia. 716 O significado profundo da quaternidade, com seu processo de diferenciação característico através dos séculos, o qual se revela também no simbolismo cristão mais recente. 3 Pode explicar por que o Atua elegeu justamente o arquétipo da totalidade como exemplo da formação do símbolo. Do mesmo modo que este símbolo reclama um lugar central nos documentos históricos, tem também um significado transcendente em nível individual. Mandalas individuais são, como é de se esperar, de uma grande multiplicidade. Em sua grande maioria, são caracterizados pelo círculo e pela quaternidade. Há, porém, ocasionalmente, mandalas baseados no 3 e no 5, para o que sempre há razões especiais. 717 Enquanto os mandalas cultuais sempre apresentam um estilo especial e um número reduzido de temas típicos quanto ao conteúdo, os mandalas individuais utilizam uma quantidade ilimitada de temas e de alusões simbólicas, que denotam facilmente serem uma tentativa de expressar, quer a totalidade do indivíduo em sua mundividência interior ou exterior, quer o ponto de referência essencial interno do mesmo. Seu objeto é o si mesmo em oposição ao eu, que é apenas o ponto de referência da consciência. Enquanto o si mesmo inclui a totalidade da psique de um modo geral, ou seja, o consciente e o inconsciente. Não raro o mandala individual mostra uma certa divisão numa metade clara e outra escura, com seus símbolos típicos. Um evento histórico deste tipo é o mandala de Jacob Boehme, o qual se encontra em seu tratado Wertziegfragen von der CL. Ao mesmo tempo, é uma imagem de Deus e como tal é designada. Isto não é casual, na medida em que a filosofia indiana, a qual desenvolveu sobremaneira a ideia do si mesmo, do Atman, ou Purusha, não diferencia em princípio a essência humana da divina. De modo correspondente, a cintila, a centelha da alma, a mais íntima essência divina do ser humano, também é caracterizada por símbolos no mandala ocidental. Símbolos que podem também designar uma imagem de Deus, isto é, a imagem da divindade que se desdobra no mundo, na natureza e no ser humano. 718 Que tais imagens, em certas circunstâncias, têm um efeito terapêutico considerável sobre seus autores é empiricamente comprovado, além de ser compreensível, posto que representam não raro tentativas muito ousadas de ver e reunir opostos aparentemente irreconciliáveis e de vencer divisões que pareciam intransponíveis. A simples tentativa nessa direção costuma ter efeito curativo, no entanto, só quando ocorre espontaneamente. Nada se deve esperar de uma repetição artificial ou de uma imitação proposital de tais imagens. Uma série de mandalas individuais encontra-se em meu volume Gestaltungen des Unbewusst 4.